A revista Época publicou na edição de hoje a primeira entrevista com Joesley Batista depois que a delação do empresário provocou um terremoto político no Brasil. Na entrevista, Joesley confirmou com detalhes denúncias que fez ao Ministério Público Federal contra o presidente Michel Temer, a quem se referiu como chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. O dono da JBS também repetiu que Temer queria o silêncio de Eduardo Cunha e deu mais informações sobre a gravação que fez com o presidente no Palácio do Jaburu. Joesley Batista falou ainda do Partido dos Trabalhadores e do ex-presidente Lula, que acusou de ter institucionalizado a corrupção, espalhando organizações criminosas por ministérios, estados e empresas estatais. Falou também de integrantes do PMDB, que classificou como uma turma muito perigosa. E de Aécio Neves, do PSDB, que, segundo o empresário, é tão corrupto quanto os outros. O repórter Murilo Salviano está em frente ao Palácio do Jaburu, residência oficial de Michel Temer, e fala com a gente agora ao vivo. Salve, Murilo, boa tarde. Como é que está a movimentação por aí agora, às 5 horas da tarde? Doni, cada vez mais intensa aqui no Palácio do Jaburu, viu? Agora há pouco, no último jornal, a gente mostrou para vocês, a gente contou que o ministro Antônio Embaçaí, responsável pela articulação política entre o Planalto e o Congresso Nacional, tinha chegado aqui no Palácio do Jaburu e agora há pouco entrou um carro de ministro. Então a gente está acompanhando, nossa equipe de cinegrafia está aqui na porta, então acompanhando, pela informação que a gente tem, o ministro da Justiça que acaba de entrar aqui no Palácio do Jaburu, entrou agora há 1 minuto, então são pelo menos 2 ministros presentes aqui no Palácio do Jaburu nessa conversa com o presidente Michel Temer, depois dessas novas acusações e dessa entrevista de Joesley Batista à revista Época. É o seguinte, a articulação política cada vez mais importante, né, Doni, no Congresso Nacional, afinal de contas é uma articulação importante não apenas para votar e aprovar projetos que são considerados prioritários para o governo, mas também para defender o presidente Michel Temer. Afinal de contas, são os deputados que vão decidir se dão continuidade ou não a essa possível denúncia que deve ser apresentada até o fim de junho pela Procuradoria-Geral da República sobre as acusações dos delatores da JIF e da JBS. Então, a articulação política bastante intensa aqui em Brasília, apesar dessa viagem do presidente Michel Temer, que deve acontecer na segunda-feira para a Rússia e depois para a Noruega. Quem vai assumir interinamente a presidência da República durante esse período é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E, Doni, eu conversei mais cedo, há cerca de 1 hora, com um ministro muito próximo ao presidente Michel Temer, questionando sobre essas novas acusações e essas novas informações prestadas por Joesley Batista à revista Época. E esse ministro se mostrou bastante constrangido do outro lado da linha. Eu conversei com ele por telefone. Ele não quis conversar muito sobre esse tema, porque na avaliação dele, as acusações não são apenas sobre o presidente Michel Temer, mas outras pessoas também ligadas ao presidente. Lembrando que nessa entrevista à revista Época, Joesley Batista diz que o presidente Michel Temer acusa o presidente Michel Temer de ser um chefe de uma quadrilha, diz também que outras pessoas que não estão presas estariam no Palácio do Planalto. Então esse ministro se mostrou bastante constrangido de comentar essa situação por telefone. Até eu conversei com ele em off, que a gente diz aqui no jargão jornalístico, que é sem gravar, e ele me disse ali que estava bastante constrangido. A informação que ele deu é que ele não acredita que essas novas acusações e essas novas informações prestadas por Joesley Batista atrapalhem os planos do governo quanto à articulação no Congresso Nacional. Ou seja, esse ministro acredita que os parlamentares, o presidente Michel Temer vai ter os votos de parlamentares suficientes para barrar essa possível denúncia do Ministério Público Federal contra ele envolvendo as acusações da JBS. A gente separou para você que está acompanhando a gente aqui na Globo News alguns trechos dessa entrevista concedida por Joesley Batista à revista Época. Vamos ver. A entrevista ocupa 12 páginas da edição desta semana da revista. Joesley Batista começa explicando como e quando os políticos começaram a se organizar no que chama de organizações criminosas. Para ele, tudo o que estamos assistindo hoje se iniciou há 10, 15 anos, quando começaram a surgir grupos com divisão de tarefas. Um chefe, um operador, um tesoureiro. Organizações criminosas que existem para ganhar dinheiro cometendo crimes. Em cada estado, não todos, nas estatais, nos fundos de pensão das estatais e nos ministérios de Brasília. Joesley afirma que este processo começou no governo do PT,
que Lula e o PT institucionalizaram a corrupção com a criação de núcleos, divisão de tarefas entre os integrantes em estados, ministérios, fundos de pensão, bancos, BNDES. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. O modelo do PT foi reproduzido por outros partidos. Joesley disse que, na maioria dos casos, os pagamentos viraram uma obrigação. E citou o exemplo de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma, do PT. Ele disse, abre aspas, olha o caso do Guido. O BNDES comprou ações e investiu na sua empresa. Como você não vai me dar dinheiro? A revista perguntou se isso funcionava como se fosse um contrato informal. Joesley respondeu, isso, mas acrescentou que ele e a JBS nunca pagaram 1 centavo de propina dentro do BNDES, do presidente Luciano Coutinho ao técnico mais júnior. Joesley afirmou que todas as relações que tinha no BNDES eram republicanas. A revista perguntou se tudo era tão republicano no BNDES, por que então pagar Guido Mantega e o PT? Joesley respondeu que pagava porque estava nas mãos deles, que era só o Guido dizer no BNDES que não era mais do interesse do governo investir no agronegócio e pronto. Segundo Joesley, bastava uma mudança de diretriz de governo para acabar com o negócio. No segundo trecho da entrevista que a gente mostra a seguir, Joesley Batista conta como eram cobradas propinas pelo ex-deputado Eduardo Cunha e pelo doleiro Lúcio Funaro para conseguir financiamento. O empresário disse à época que foi chantageado pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e pelo doleiro Lúcio Funaro. Afirmou que, se não aceitasse pagar aos dois, o crédito legítimo que tivesse pedido na Caixa Econômica Federal não era apreciado. E citou um exemplo. Disse que deu entrada em um financiamento do FI-FGTS da Caixa, mas que o vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, indicado por Funaro e Eduardo Cunha, descobriu. Que foi então que Lúcio Funaro entrou na vida dele e que o modus operandi sempre foi assim. Ele tentava fazer operações na Caixa, o Lúcio descobria e dizia a ele, abre aspas, vai ter os 3%, né? Fecha aspas. E aí tinha que pagar. Um toma lá da cá muito às claras. Paga os 3% e o financiamento passa no comitê. Se não paga, alguém pede vista. Joesley explicou o papel das campanhas eleitorais no esquema. Disse que a campanha permite ao político sair pedindo dinheiro e o que ele faz com o dinheiro não se sabe. É por isso que os partidos se multiplicaram. Ter partido dá oportunidade de fazer negócio escuso. Como o partido maior precisa do partido menor para fazer coligação, vira balcão. Virou CRIM, organização criminosa. Joesley Batista contou também que, em troca de mesada para Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, ele não seria citado numa possível delação premiada. Joesley também confirmou que manteve pagamentos a Eduardo Cunha e Lúcio Funaro, mesmo depois que eles foram presos. Disse que virou refém de 2 presidiários, que quando já estava claro que eles seriam presos no ano passado, Eduardo Cunha pediu 5 milhões de reais. 10 dias depois, Cunha foi preso. Joesley contou que antes de ser preso, Cunha tinha indicado um homem chamado Altair como mensageiro. Passou um mês, o Altair apareceu. Disse que a família do Eduardo precisava e que ele estaria solto logo logo. Joesley contou que foi pagando em dinheiro vivo ao longo de 2016. Joesley contou que, para o caso de ser preso, Lúcio Funaro indicou como mensageiro primeiro um irmão, depois a irmã, e que seguiu pagando mesada. E que Eduardo Cunha e Lúcio Funaro diziam que confiavam nele, pediam para que ele cuidasse da família deles e afirmavam que não o delatariam. E que mandavam recados. Você está cumprindo tudo direitinho, não vão te delatar. Joesley disse que toda hora era procurado pelo mensageiro do presidente para garantir que ele estava mantendo esse sistema. Joesley disse que esse mensageiro do presidente era o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que o procurava de 15 em 15 dias em uma agonia terrível, sempre querendo saber se estava tudo certo, se ia ter delação, se Joesley estava cuidando dos dois e dizendo que o presidente estava preocupado e que quem estava incumbido de manter Eduardo e Lúcio calmos era ele. A revista perguntou se o ministro Gedel falava em nome do presidente Temer. Joesley respondeu que, sem dúvida, que depois que o Eduardo Cunha foi preso, manteve a interlocução desses assuntos via Gedel e que ele informava o presidente por meio do Gedel. E Gedel sabia que Joesley estava pagando o Lúcio e o Eduardo.
Na entrevista, Joesley disse que até o fim do ano passado continuava conversando bastante com os políticos, tentando entender qual seria a solução para esse problema. E que até dezembro acreditou-se que a solução seria aprovar a anistia ao Caixa 2 e a lei de abuso de autoridade. Com a lei do abuso, acreditava-se que se iria assegurar a Lava Jato. E com a anistia ao Caixa 2, acreditava-se que se legalizava as coisas erradas do passado. Época perguntou quem comandava esse movimento. Joesley respondeu que era o presidente Temer, que cabia à Gedel articular a anistia ao Caixa 2 e a Renan o projeto de abuso de autoridade, mas que os dois assuntos morreram. A recuperação econômica começou a vir. O brasileiro não iria mais para a rua e eles poderiam abafar a Lava Jato. A revista questionou se foi aí que veio a decisão de tentar a delação. Joesley exclamou: iríamos esperar o quê? Ser presos, a empresa quebrar, causar desemprego, dar prejuízo ao BNDES, à Caixa, ao mercado de capitais, aos credores? E acrescentou que quando percebeu que as coisas não iam mudar e não havia o que esperar, que os políticos não estavam entendendo o que estava acontecendo com o país, começou a registrar as conversas dele. E foi no Temer. Disse que queria entender se ele tinha alguma solução e que continuar pagando o silêncio do Eduardo Cunha e do Lúcio Funaro estava errado e não ia resolver o problema. Época perguntou se Joesley queria ter certeza de que Temer continuava concordando em pagar o silêncio dos dois. O empresário respondeu: isso, e acrescentou que queria ter certeza de que essa agenda ainda era do Temer. Joesley se perguntou. De repente eu chegava lá e o Temer dizia: não, Joesley, para, não precisa mais não. Mas ele disse que tinha que continuar isso. E digo para ele que as minhas soluções não são duradouras, não é sustentável. Ele vira para mim e diz: você está no caminho certo. Fiquei ainda mais preocupado. Estava sem interlocução. Aí ele falou do Rodrigo Rocha Loures. Joesley Batista falou também da corrida presidencial de 2014 entre Aécio Neves, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT. O empresário disse que os dois se utilizavam do mesmo esquema de Caixa 2, notas frias e compra de partidos. Época perguntou por que ele decidiu gravar o presidente. Joesley respondeu que sabia que estava aumentando a chance de trocar de lado e partir para a colaboração com o Ministério Público, que era a única saída que estava enxergando, que a maneira mais efetiva que ele tinha de colaborar no combate à corrupção no Brasil era mostrar para os procuradores que, apesar de 3 anos de esforços, nada mudou. Tudo continua igual. Os políticos no topo não mudaram nada. Isso começa com o número 1. Com o presidente da República. Época perguntou então quem é o número 2. Joesley disse que é o Aécio, porque era a alternativa. Teve 48% dos votos dos brasileiros e que precisava fazer uma ação que fosse indiscutível para o entendimento da população e do Ministério Público. Registrar como se dão as conversas com o número 1 da República e com o número 2, que seria a alternativa ao 1. Se o Brasil não entendesse que o 2 era igual ao 1, o Brasil ia achar que a solução era substituir o 1 pelo 2, mas o 2 é do mesmo sistema. Joesley contou que tanto o PT quanto o PSDB usaram o mesmo sistema. Caixa 2, nota fria, compra de coligação, que calculou que ia precisar do apoio do Aécio se ele fosse eleito. Aécio pediu para dar 50 milhões no primeiro e 50 milhões no segundo turno e tentou trazer o PR para o lado dele por 35 milhões de reais. Joesley disse que já havia se preparado para pagar, mas que então o PR apareceu através do PT, cobrando 40 milhões. Segundo Joesley, Aécio disse que tentou fazer por 35, mas que o PT cobriu os 40. Joesley disse numa exclamação: e nós pagamos. Pode isso? Perguntado se o áudio gravado no Palácio do Jaburu entre ele e o presidente Temer foi adulterado, Joesley respondeu enfático que de modo algum, zero, podem fazer todas as perícias do mundo. Tentam desqualificar o áudio por desespero. Gravar uma pessoa não é algo trivial, é duro, doído, forte, mas que a única coisa que o conforta nessa história de ter gravado é que registrou o que eles falaram. Não botou palavra na boca de ninguém. Joesley se perguntou: se mesmo com toda a robustez das provas nós já estamos sendo perseguidos, imagine se fosse só o meu testemunho, se isso fica só da minha boca. Em outro trecho da entrevista à revista Época, Joesley Batista diz que a ex-presidente Dilma Rousseff pediu 30 milhões de reais para a campanha de Fernando Pimentel ao governo de Minas Gerais.
e que Temer viu nele um empresário que poderia financiar as campanhas e fazer esquemas que renderiam propina. Perguntado por que não gravou Lula, se não seria importante para o país, Joesley respondeu que nunca teve conversa não republicana com Lula, que esteve com ele 2 vezes, em 2006 e 2013, que o contato era o Guido Mantega, que sempre resolvia, então para que ter outro? Joesley lembrou que entregou provas aos procuradores e que o PT tinha o maior saldo de propina. Joesley confirmou que a Dilma pediu 30 milhões de reais para o Pimentel. A conversa entre os dois foi no Palácio do Planalto. Na mesa redonda do gabinete presidencial, quando ele explicou que acabou o dinheiro, ela ouviu e falou: "Tá bom, pode fazer". Neste ponto da entrevista, Joesley detalhou sua relação com o presidente Temer, iniciada em 2009 e 2010. Disse que no segundo encontro, Temer já deu o celular e passaram a trocar mensagens. Frequentou o escritório e a casa dele em São Paulo e o Palácio do Jaburu. Contou que Temer já esteve em sua casa e foi ao seu casamento. Disse que a relação entre eles era institucional, de um empresário que precisava resolver problemas e via nele a condição de resolver problemas. E acrescentou que acha que Temer via nele um empresário que poderia financiar as campanhas e fazer esquemas que renderiam propina e que toda a vida teve total acesso a Temer. Joesley disse que o Temer não tem muita cerimônia para tratar desse assunto, não é um cara cerimonioso com dinheiro. Joesley falou também do empréstimo do jatinho e do papel do presidente Temer na Câmara. Segundo Joesley, teve uma vez que Temer pediu para ver se Joesley pagava o aluguel do escritório dele na Praça Pan-Americana, em São Paulo. Joesley diz que desconversou e ele nunca mais cobrou. À época questionou se o empréstimo do jatinho da JBS ao presidente também ocorreu dessa maneira. Joesley respondeu que não se lembra direito, mas que é dentro desse contexto. "Eu preciso viajar, você tem um avião, me empresta aí." Acha que o cargo já o habilita, sempre pedindo dinheiro. Pediu para o Chalita em 2012, pediu para o grupo dele em 2014. Joesley afirmou também que a pessoa a qual Eduardo Cunha se referia como seu superior hierárquico era o Temer. Tudo que o Eduardo conseguia resolver sozinho, ele resolvia. Quando ficava difícil, levava para o Temer. Época perguntou: "O chefe é o presidente Temer?" Joesley respondeu diretamente: "O Temer é o chefe da Orcrim, organização criminosa da Câmara. Michel Temer, Eduardo Cunha,